Bom dia, pessoal. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Eu sou o pastor Rony Marques, pastor da Primeira Igreja Batista em Campos Belos. E eu queria compartilhar com você uma palavra que, na verdade, tem queimado meu coração, tem me trazido cura e, ao mesmo tempo, um grande anseio de que as pessoas realmente entendam isso que para mim durante um bom tempo ficou escondido. Mas a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então eu louvo ao Senhor por essa palavra, através de muitos pastores, líderes e livros. Essa palavra vem sendo escancarada ao meu coração. E eu começo com Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Quando Paulo está num processo de argumentação, falando sobre a natureza caída, e ele diz, a partir do verso 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, durante um bom tempo, a gente tem ouvido pregações, inclusive eu mesmo, durante um bom tempo acreditei nesse estado de decaído, onde mesmo estando em Cristo Jesus, você continua sendo dominado por essa natureza, onde você continua pecando e às vezes nós falamos, não, é natural, é normal, todo mundo peca, quem é que não peca, né? E o que a gente vai perceber, a continuação da argumentação de Paulo, e nós vamos ver em muitos outros textos o propósito daquilo que Cristo veio fazer, né? Lembrando que Cristo já disse lá atrás: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Mas continuando aqui na linha de raciocínio de Paulo, a gente vai perceber que aquilo que ele disse lá anteriormente, ele estava se referindo tão somente à natureza humana separada de Cristo, a natureza humana dominada pelo pecado, pelo seu próprio poder de escolha. Quando a gente olha no capítulo 8, nós vamos perceber que Paulo ele continua a sua argumentação mostrando que o Espírito Santo ele vai dar a capacidade ao homem de poder mortificar, poder matar completamente essa natureza decaída. A partir do verso 5 do capítulo 8, ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Então fica claro nas palavras de Paulo que aquilo que ele mostrou no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai dizer, confirmar que o propósito de Cristo Jesus, quando ele nos dá do Espírito, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é para nos dar total capacidade de fazer com que essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal, seja desfeita pela natureza divina. Porque este é o grande problema do homem, é o grande problema do pecado. É você processar a vida, querer processar a vida a partir da terra, a partir da sua própria vontade. E entender a vida a partir de nós mesmos, ou como querer explicar a vida a partir da própria humanidade. E aí quando nós vamos entender por meio da habitação do Espírito, por meio da ação do Espírito, é que esse Espírito vai nos mostrar que a vida antes de ser humana, ela é divina, ela é espiritual. Então, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas carnais, somente a carne, né? A carne só processa as coisas da carne. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Então, nós vamos perceber em vários textos, aqui rapidamente, que o propósito da redenção já havia antes do Jardim do Éden. Porque nós olhamos para as Escrituras e achamos que houve um problema ali no Jardim do Éden e Deus vai tentar consertar um problema que foi causado. E aí nós teríamos uma grande dificuldade com a soberania de Deus, porque Deus além de ser soberano, ele é presciente, ele conhece e sabe de todas as coisas, todas as possibilidades. Então Deus não fez algo para dar errado para depois consertar. Deus já fez sabendo o que ia acontecer e ele tinha um propósito maior, que era de apresentar o primogênito da criação ao mundo. Então, quando nós lemos Colossenses capítulo 1, nós vamos perceber que já havia um propósito de redenção antes mesmo da queda. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte no capítulo 1 aqui, a partir do verso 15: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então nós vamos perceber nesse texto que Jesus já era o primogênito de toda a criação. Ele é a origem da verdadeira criação humana. E aí nós vamos entender o porquê da revelação que João faz no capítulo 1, no versículo 1. E nós vamos perceber que esse versículo está antes de Gênesis capítulo 1. Nós vamos perceber que João está colocando Jesus antes de Gênesis 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que nós vamos perceber é que toda a criação tem a ver com Jesus. Todo o propósito da criação tem a ver que por meio de Jesus, toda a criação veja em Jesus o verdadeiro ser humano que Deus planejou que nós fôssemos. Por isso que ele é mostrado aqui por Paulo como primogênito. E aí
nós vamos perceber também aqui no verso 17 o seguinte: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O verso 18: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Mas eu quero destacar principalmente o versículo 19, que diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue na cruz. Então veja bem o que o texto diz: foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, antes de Jesus, o que nós entendemos aqui é que em ninguém habitou a plenitude de vida, a plenitude de humanidade, a plenitude de divindade. Jesus é o primeiro humano na qual habita toda a plenitude da criação, todo o sentido da criação, todo o propósito, toda a glória de Deus é vista em Jesus. Então, Jesus é o propósito, sempre foi o propósito de Deus para a criação. E tudo que nós temos antes de Jesus, nós temos um projeto, nós temos a trajetória de Deus mostrando ao homem o que é a vida fora da divindade, o que é a vida sendo processada fora dele, fora da vontade do Criador, o que é a desgraça causada pelo pecado, pela vontade humana. E nós temos muitos relatos. Um desses relatos é o relato da Torre de Babel, quando nós percebemos o homem tentando subjugar a terra e a partir da terra subjugar os céus, tentando se igualar a Deus a partir da sua própria escolha, tentando por fim a um propósito maior de Deus. Então Deus vai e causa a confusão das línguas, espalhando os homens assim. E aí nós temos vários relatos. Nós temos também um povo de Israel, que muitas das vezes nós percebemos, achamos que Israel fracassou no seu propósito. Não, Israel cumpriu o seu propósito. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Coríntios, em Romanos, ali no final do capítulo, no capítulo 11, ele vai falar isso. Israel cumpriu o seu propósito. Por isso que acreditamos, né, nessa obra redentiva ainda para com o povo de Israel, para que eles possam, assim como Paulo disse lá, Deus ainda tem um plano, Deus ainda tem um projeto de salvação para o povo de Israel. Então, o que aconteceu antes de Jesus, tudo foi um propósito. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de uma mulher, nascido sobre a carne. E nós entendemos por plenitude um tempo muito bem planejado, um tempo muito bem traçado na história, um momento muito bem esperado. E esse tempo não foi um tempo do homem, não foi algo que nós planejamos, foi um tempo muito bem arquitetado por Deus para que Jesus pudesse vir. Então, nós vamos perceber que a partir dessa plenitude manifestada em Jesus, o que Deus quer nos conceder é a mesma plenitude que Ele concedeu a Jesus. Por meio da obra de Cristo, Ele quer nos redimir da condenação do pecado. E por meio do Espírito que foi enviado aos que creem na obra de Cristo, Ele quer restaurar a identidade. Ele quer levar-nos à plenitude. Ele quer nos levar à mesma vida que Jesus viveu. É interessante que o psicólogo Augusto Cury, ele é um ateu, ele vai fazer uma análise da inteligência de Cristo. E aí nós temos 4 volumes de livros que o psicólogo Augusto Nicodemos escreveu. Ele escreveu O Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre do Amor e o Mestre Inesquecível. E ele vai mostrar nesses 4 livros que Jesus é um ser humano
pleno, é o ser humano mais pleno que já houve na Terra. Então Nicodemos, Augusto Cury, na verdade, descobre aquilo que a Bíblia já está dizendo. Aprove a Deus que nele Jesus habitasse toda a plenitude de vida. Então Augusto Augusto Cury, ele vai perceber que de fato Jesus é esse ser humano perfeito. E como que ele pode ser perfeito? A partir da sua origem, que é o próprio Deus. E a partir daí, Augusto Cury vai ter uma experiência de fé com Jesus e com o Pai de Jesus, que é o Deus, né? O Deus e Pai, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, perceba em alguns textos que Paulo ele vai argumentar o propósito, esse propósito de que por meio de Jesus nós venhamos alcançar a mesma plenitude. Então, não é que para nós estarmos em Cristo Jesus, nós aceitarmos o pecado na nossa vida como uma coisa natural. O propósito da obra de Cristo, o verdadeiro propósito é nos levar a uma maturidade, a uma estatura da medida de Cristo. O primeiro texto que eu queria mencionar é o texto de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: o propósito de toda a obra, de todos os dons, de todos os líderes que Deus dá para a igreja, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Voltando um pouco no verso 13, diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja bem, meus irmãos, fica muito claro que Paulo entendeu que o propósito da obra de Cristo Jesus é nos levar à plenitude, a mesma vida que Cristo viveu, as mesmas obras que Cristo realizou. Por isso que quando Jesus disse que nós faríamos, os discípulos dele fariam coisas maiores, isso fica mais fácil de ser compreendido, né? Porque imagine, Jesus teve um ministério de 3 anos e às vezes nós temos muito mais tempo de exercer o nosso ministério. Imagine então essa obra de Cristo, essa obra do Espírito Santo em nós, nos tornando pessoas maduras e plenas e tendo aí 5, 10 anos para manifestar a obra, a identidade de verdadeiro Filho de Deus. Com certeza as obras poderão ser maiores. Então a gente pega a obra de Paulo. Quantas pessoas vieram ao conhecimento de Paulo? Milagres que Jesus não realizou, Paulo realizou. Com o lenço, pessoas foram curadas. Muitas coisas Paulo fez que Jesus, por causa do seu curto período, do seu curto ministério, não teve como fazer. E Paulo vai alcançar uma medida plena em Cristo Jesus, onde ele mesmo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí nós temos também a explicação porque muitas pessoas ainda não têm a certeza da sua salvação. Porque a distância entre a obra de Cristo Jesus, entre os feitos de Cristo Jesus, ainda são grandes. E quando a pessoa percebe pecados, percebe coisas ruins na sua vida, pecados que parece que não são vencidos, essa pessoa tem dificuldade de entender que ela está salva. Como assim eu estou fazendo coisas erradas e como assim eu posso ser salvo? Então aí nós vamos entender que não é que a pessoa não esteja salva, é que por faltar
uma insistência para que o Espírito Santo aperfeiçoe essa pessoa à semelhança de Cristo Jesus, essa pessoa fica em dúvida quanto ao propósito, quanto ao amor de Deus em relação a ela, porque Cristo Jesus veio dizer que nós já estamos condenados. Paulo vai dizer que a nossa natureza é esta. Então, o Espírito Santo veio para transformar, veio para dar uma nova natureza. Então, o fato da natureza ainda estar dominada pela carne joga uma dúvida na mente das pessoas, certo? Então, nós precisamos prosseguir em conhecer Jesus. E quanto mais nós conhecemos Jesus, nós somos envolvidos nesse processo de santificação e mais nós vamos vendo a face de Deus. É isso que Hebreus diz, o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se a pessoa não busca a presença de Deus, não busca a santidade, não busca a experiência com o santo, essa pessoa não vai ver a face de Deus. E logo essa pessoa não vendo a face de Deus, essa pessoa não descobre as maravilhosas promessas e riquezas. Na verdade, ela não toma posse, ela não tem garantia das maravilhosas promessas e riquezas que foram derramadas sobre a vida dela por meio da obra de Jesus, certo? O outro texto que eu queria chamar a atenção está aqui em Colossenses, no capítulo 2. Muito ligado a essa questão da plenitude. A mesma coisa, Paulo repete aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que ele repete novamente. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a verdadeira vida tem a ver com a vida de Deus em nós. Então, a humanidade só é verdadeira para Deus quando ela é processada a partir da divindade. Por isso que Jesus vai atingir a plenitude de humanidade, porque nele habitou corporalmente toda a divindade. Ele, como filho de Deus, tinha a consciência plena de que antes de ser humano, ele era divino, ele era um filho de Deus. E é isso que Jesus quer que nós entendamos, que antes de ser filhos da terra, nós somos filhos do céu. Nós somos obra perfeita da criação de Deus. Então nós precisamos entender isso. E aí, para ficar mais claro, Paulo diz no verso 10: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A mesma verdade apresentada lá em Romanos capítulo 8. Então o propósito é que nós entendamos que o Espírito vem para nos dar a plenitude de divinos e humanos. A capacidade de poder viver como filhos perfeitos de Deus, certo? Aqui em Colossenses capítulo 1, verso 28, Paulo diz: nós proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito. Então, perfeito tem a ver com plenitude, atingir uma maturidade, um entendimento, deixar de ser criança, deixar de ser infantil, onde a nossa vontade sobrepõe a vontade do Espírito, a vontade do Criador, a vontade daquele que nos planejou para revelar a sua própria glória, fazendo morrer a nossa vontade por entender que Ele é a razão de tudo. Ele é o sentido de todas as coisas. E, para finalizar, um outro texto, na verdade, mais dois textos para nós finalizarmos, é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2. Verso 2 e verso 3. Diz o seguinte:
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que é não faltar coisa alguma? Vida plena, plenitude em Deus. Não falta coisa alguma. Tudo que Cristo viveu, tudo que não faltou em Cristo, também por meio da obra, do entendimento, da graça e da palavra de Deus, também não nos faltará coisa alguma. Teremos toda a capacidade de fazer morrer o pecado na nossa vida, essa natureza pecaminosa. O último texto que eu queria utilizar é 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. É uma verdade muito clara, que ele disse antes. Ele vai falar sobre uma vida improdutiva e inoperante, mesmo estando em Cristo Jesus. E ele vai mostrar que essa vida improdutiva e inoperante estão ligadas aos pecados antigos, aos antigos pecados, à purificação dos antigos pecados. E aqui é preciso tratar aquilo que foi feito lá atrás. É preciso confissão, é preciso arrependimento de todos os nossos pecados. Inclusive coisas que vêm como influência da nossa família sobre as nossas vidas. E nós precisamos pôr um ponto final nisso. E o Espírito Santo nos fará lembrar onde nós temos errado, onde existem as brechas, onde o inimigo continua nos escravizando. Por exemplo, a questão do perdão. Uma pessoa que está ferida, uma pessoa que encontra-se com Cristo e guarda uma mágoa no seu coração, guarda uma ferida, essa pessoa é uma pessoa que está impossibilitada de atingir a plenitude em Cristo Jesus, enquanto ela não deixar que a graça de Deus opere o amor de Deus no seu coração para ele liberar perdão em relação às pessoas que o feriram. A pessoa que mentia, por exemplo, às vezes ela se converte e às vezes elas ficam ainda usando as chamadas mentiras brancas, e às vezes nem são mentiras brancas, são mentiras mesmo terríveis. E essa pessoa, enquanto não houver o entendimento de que a mentira é algo diabólico, é algo demoníaco, essa mentira vai continuar impossibilitando essa pessoa de alcançar a medida da estatura de Cristo, a plenitude. E aí vem as incertezas quanto à salvação. Será que eu sou mesmo salvo? Eu sou um pecador, eu minto, eu guardo essa mágoa no meu coração, eu não consigo nem lembrar, nem imaginar, não quero nem ver aquela pessoa na minha frente, certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida, para que nós possamos persistir em conhecer Jesus, em quebrar toda a religiosidade que nos impede de nos humilhar e conhecer verdadeiramente o propósito de Jesus para as nossas vidas. O propósito de redenção não é sobre regras, porque às vezes a religião fala de regras. É sobre princípios, sobre fundamentos que estabelece a vida. Então, se você não consegue se sujeitar a um princípio, quer dizer que a sua identidade, a sua natureza ainda está precisando ser redimida. E é somente através do conhecimento de Cristo, através do conhecimento do Senhor, por meio de jejum, de oração, de busca insistente para conhecer e ver a face de Deus, é que nós alcançamos a visão clara e perfeita do Senhor, e também a visão clara e perfeita de nós mesmos e aquilo que somos e ainda precisamos alcançar, tá? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.